Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com um papo muito legal, que é gerenciamento de áreas contaminadas, com a presença do engenheiro Denison Pires. E para começar esse bate-papo, eu quero saber o seguinte: o que são áreas contaminadas? Boa tarde a todos. Área contaminada, por definição, uma definição aí da literatura, é um local onde você teve aí, presença de substâncias ou resíduos aí que com concentrações aí que causaram ou podem causar um risco à saúde humana, água, o meio físico ou algum bem a proteger. Tá? Geralmente essas áreas são geradas por disposição irregular de resíduos, de contaminantes que chegam a infiltrar aí no solo e na água subterrânea. Engenheiro, eu ouço muito falar de áreas contaminadas, mas eu também ouço falar sobre passivo ambiental, né? Qual a diferença entre passivo ambiental e a área contaminada? Então, a área contaminada é a área contaminada em si, né? A própria área contaminada. O passivo ele é mais relacionado ao dano, né? Ao dano que ocorreu na área e na responsabilização aí, né? Legal, técnica ou financeira aí por esse dano. Complementando, né? A área contaminada é um passivo. Podem existir outros passivos também decorrentes aí, né, da operação aí, ou da empresa ou do empreendimento, né? Não é exclusiva uma área contaminada passiva, mas a área contaminada é um passivo ambiental. Agora, se eu percebi bem, então, a conversa que quando há uma contaminação, né, de solo, por exemplo, essa contaminação ela gera um passivo, né? É isso que eu entendi? Sim. A contaminação gera um passivo. Engenheiro, agora uma pergunta. Quando a gente fala de áreas contaminadas, né, pode ser que a contaminação seja difusa, mas você pode citar exemplos clássicos de onde vem essa contaminação? Exemplos clássicos aí de operações, aí, de atividades que tem aí o manuseio, né, de produtos químicos, de produtos perigosos que possam vir contaminar aí o solo, a água subterrânea, né? A gente tem os exemplos mais clássicos aqui no Brasil, né, que já tem aí um gerenciamento de áreas contaminadas mais antigo, né, um tempo maior, que são os postos de combustíveis, né? Engenheiro, pensando aqui com a sua explicação, né, a expressão, né, contaminação de solo, por si só já é preocupante, né? Mas por que é tão urgente a gente fazer um tratamento dessa área contaminada? Então, uma área contaminada aqui, o que acontece? Ela pode gerar aí um risco à saúde humana, né, aos receptores aí que estão aí, né, no entorno dessa área. Você pode ter aí uma contaminação do recurso natural, como pode ser solo, água subterrânea, né? Um exemplo, você pode chegar ao impacto de água subterrânea que possa aí atingir um ponto de outorga, por exemplo, de captação, ou mesmo, né, as características aí do seu contaminante, que eles podem ter efeito carcinogênico, efeito tóxico, aí pode causar doenças aí, né, existe o risco de causar doenças numa população, tá? E no solo, né, o solo, por exemplo, uma contaminação ela pode reduzir aí a fertilidade, né, o solo é um bem a proteger nesse caso. Engenheiro, eu imagino que contaminação, muitas das vezes é possível verificar que está contaminado, né? A gente não sabe o que está contaminando aquele local, mas muitas das vezes também eu acho que tem contaminações que são invisíveis, vou chamar assim. Quais são as etapas para verificar se aquele local, o solo está contaminado? A gente tem o fluxograma, né? A gente tem um fluxograma de áreas contaminadas, onde você inicia aí pela uma investigação preliminar.
que é a investigação preliminar? Ela pode ser disparada aí se você tem suspeita de ter uma contaminação. Você pode ter uma suspeita de contaminação antes de executar uma investigação preliminar? Sim, né? Você pode ter uma evidência, por exemplo, em áreas aí, condensamento populacional, né? Você tem aí, por exemplo, pode vir aí um odor no ralo do banheiro, um odor de combustível, você vai comprar, né, um edifício que foi construído numa antiga área industrial. Então, tem algumas partes aí que você pode já suspeitar aí, né, de uma contaminação. Uma ocorrência, por exemplo, muito comum, ocorrência ferroviária, né, onde você tem um vazamento aí de combustível, né, numa área aí, geralmente numa área, né, associada à ferrovia, né, pode já caracterizar essa área como uma área suspeita. Tá? Mas como o primeiro trabalho mesmo de investigar do fluxograma é uma investigação preliminar, tá? A avaliação preliminar, desculpe. E após a etapa de avaliação preliminar, né, quais são as próximas etapas? Para a gente, eu imagino, eu já escutei, né, que a gente tem aquela avaliação preliminar, depois acho que a avaliação detalhada e confirmatória. Mas você poderia explicar esses processos e se é realmente isso que eu falei? Sim, sim. A avaliação preliminar, o que ela é a primeira, ela não tem aí instalação, né, coleta de amostras, ela é basicamente um levantamento de informações sobre a área, né? Então você vai levantar aí informações aí históricas, né? Você vai pegar informações históricas de fotos aéreas, né? O que era essa área? Vou dar um exemplo. Eu moro numa casa, numa residência aqui. E essa ocupação sempre foi residencial, então você tem que investigar esse contexto histórico da área, né? Como é que eu faço isso? Você tem a disponibilidade aí de avaliar fotos históricas, né? Fotos temporais, né? Fotos aéreas temporais, ajuda muito, né? Principalmente adensamento populacional, uma ocupação antiga, às vezes você tem alguma edificação grande, né, que foi demolida, foi construída alguma coisa, então você consegue aí nesse histórico aí avaliar isso. Registro, né, de registro das áreas, do que era, né, de cartório, né? Você tem toda essa área histórica, esse levantamento histórico. Essa, para mim, é uma das etapas mais importantes do fluxograma de áreas contaminadas. E que muitas vezes aqui no Brasil ela não é negligenciada, ela não é feita de uma forma correta. Talvez aí por, né, limitação financeira, eu não quero pagar muito para uma empresa, eu vou pagar menos aqui para essa que vai fazer mais rápido e tal. Mas aí você, além desse levantamento histórico, você tem uma visita à área, você tem uma inspeção na área mesmo, para ver como é que é a área, né? O que tem na área hoje, né? Você vai levantar aí eventos aí algumas informações da área que podem te dar alguma informação, como estresse de vegetação, se existe alguma coisa, resíduo enterrado, alguma coisa que talvez, às vezes, você consiga levantar na área, tá? E existe uma normativa brasileira, que é a NBR 515, dígito 1, ela foi atualizada aí recentemente e ela dá uma diretriz aí bem boa, assim, bem robusta aí do que deve ter uma avaliação preliminar. Eu já vi no meu tempo de experiência, né, empresas fazendo essa avaliação preliminar sem a área, né? Isso para mim não é tão, você não vai ter um resultado tão significativo se você fizer algo assim. Tá? Aí, o que vai gerar esse relatório? Nessa sua avaliação preliminar, você vai definir as áreas suspeitas e as áreas com potencial de contaminação. Aí, se existirem essas áreas, você vai elaborar, a empresa elabora um modelo conceitual.
o que deve ter no modelo conceitual, né? E isso é importante, né? Eu já peguei algumas avaliações preliminares que negligenciavam isso também. Você tem que fazer um modelo conceitual, que é uma representação gráfico-escrita, onde você tem que descrever quais são as fontes de contaminação, se você detectá-las, né? Mecanismo de liberação, via de transporte, receptor e bens proteger, e via de exposição. Como esse receptor aí está, né, ligado aí a essa contaminação. Para áreas, por exemplo, áreas industriais muito antigas, para se resguardar, faz uma avaliação preliminar quando querem construir um edifício residencial. Comprei uma área, vou construir um edifício residencial. Aí costumam fazer aí uma avaliação preliminar, mesmo que não tenha evidência, tá? Para se resguardar que aquela área não é uma área contaminada, né? Isso pode ocorrer, tá? Mas se você detectar que existe uma área suspeita ou áreas com potencial de contaminação, você avança para a próxima etapa, que é a investigação confirmatória. Engenheiro Denison, então, você falou muito bem, né, do que é a avaliação preliminar e o que é a avaliação confirmatória, né? Então, a avaliação confirmatória ela é executada depois da avaliação preliminar, né? Você elabora seu modelo conceitual e depois com esse modelo conceitual você é capaz aí de fazer um plano de investigação confirmatória. O que deve conter nesse plano? Quais serão aí as matrizes amostradas, né? Como você vai amostrar isso? Você vai amostrar solo, você vai amostrar água subterrânea, quais são as substâncias químicas de interesse que você vai avaliar, né? E alimentar o seu, com os resultados, você consegue desenhar aí o resultado, né? Essa área, por exemplo, eu tinha uma área potencial, ela não teve, né? Ela não teve suspeita de contaminação, ela continuou como área potencial se tiver atividade. Se não tiver atividade, mas na área, ela passa a ser uma área não contaminada. Aí as áreas suspeitas, né? Depois de uma avaliação confirmatória, você vai confirmar se a suspeita é real ou não. Se for confirmada a suspeita e você encontrar aí concentrações no solo, na água subterrânea, acima dos valores orientadores, essa área passa a ser uma área classificada como uma área contaminada. Tá? Quando você classificar ela como área contaminada, você tem que dar o passo seguinte, que é a elaboração de uma investigação detalhada, desculpe. Uma investigação detalhada. Então, engenheiro, a gente quer saber, né, o que é uma investigação detalhada, explicar para a gente aqui, de forma resumida, né, se puder. Então, a investigação detalhada, lembrando que todas essas etapas o modelo conceitual é atualizado. Então, você tem o primeiro modelo conceitual feito lá na avaliação preliminar, na sua investigação confirmatória, você vai refinar este modelo conceitual, como eu falei, né, com a área passa a ser contaminada, aí você vai encaminhar para a investigação detalhada. Como o próprio nome diz, né, você vai detalhar essa contaminação. Como seria detalhar essa contaminação? Você vai ver todas as substâncias químicas de interesse que apresentaram concentrações acima dos valores orientadores, né, estabelecidos aí ou numa norma federal, né, ou nas normas estaduais. Você tem os valores de referência, e aí você vai ter que delimitar, tanto horizontal quanto verticalmente, esses contaminantes nesse meio. Tá? Você tem aí também um detalhamento do meio físico, né, onde você vai coletar algumas amostras aí, né, você vai descrever suas amostras de acordo com o seu meio físico, né, o tipo de solo, né, qual a profundidade da água subterrânea, todos esses dados. Aí você vai seguindo a norma, né? Importante isso, a norma mudou muito, né? Desde que eu comecei até hoje. Hoje
você tem uma normativa muito mais robusta, né? Que deve ser seguida, né? Então, hoje em dia, né, você não instala mais poços, a gente chamava de poção, né, que era o poço com a ranhura inteira, né? Então, hoje em dia você tem que analisar e coletar aquela porção, né, a porção aí, onde tem uma área, um solo mais permeável, né? Onde está tendo aí a migração aí do contaminante para a água subterrânea. Aí, feito isso, você delimitando todas as plumas de contaminação, né? Cada substância química de interesse gera uma pluma, caso ela apresente concentrações acima dos valores de orientadores, gera uma pluma. Então, uma avaliação, uma investigação detalhada, ela precisa ter aí pluma de todas as substâncias químicas de interesse, tá? Aí você vai refinar o seu modelo conceitual com aquilo que eu falei, né? Com os dados aí que você, né, você tem que ter no meio do modelo conceitual aí de fonte, né? E o importante também da detalhada é que você tem que definir aí os hotspots, né? Onde você tem onde teoricamente você teve a contribuição, né? Na área. Então você faz aí você pega aí o volume do contaminante que tem na sua área. Por isso que é importantíssimo você ter aí uma delimitação da pluma. Tá? Engenheiro, então, depois da investigação detalhada, qual é o próximo passo? O próximo passo, caso você detecte aí, né, que a área é contaminada, que você definiu aí, atualizou o modelo conceitual, você tem todas essas plumas delimitadas. Você parte para uma avaliação de risco à saúde humana. Geralmente, as duas são executadas em conjunto. Né? Você faz a detalhada avaliação de risco e já faz um plano de intervenção. Né? Já está embutido aí Geralmente, as empresas fazem essas etapas juntas. Né? O que é a avaliação de risco à saúde humana? Você vai pegar aí os dados que você obteve na sua investigação, na sua investigação detalhada, de acordo com o modelo conceitual dela, onde tem informações aí de receptor, né, de todas essas informações que você tem no seu modelo conceitual, você vai gerar aí a modelagem aí que a gente chama de avaliação de risco à saúde humana. Hoje em dia, no Brasil, antigamente a gente usava um software, né, alguns softwares. Hoje em dia, no Brasil inteiro, foi elaborado aí pela CETESB, aprimorado também, né, eles elaboraram, aprimoraram. Hoje em dia, só a CETESB mesmo que faz as atualizações, então você consegue baixar ali no site, são umas planilhas de Excel, onde você vai entrar com os dados aí, com as concentrações, né, das suas substâncias químicas de interesse, receptores, todas essas informações você vai entrar aí nessas planilhas. Importante, né? Você também vai monitorar aí, você vai ter se precisar aí, além dos resultados de água subterrânea, solo, os dados aí de ar também, né? Então você tem aí a coleta aí de ar, né? Para você entrar na sua avaliação de risco. Pois a gente tem algumas substâncias que são voláteis e elas causam aí um risco aí, inalação em ambiente fechado. Né? Então você tem que faz parte aí faz parte aí das planilhas, né? Então você vai inserir esses dados na avaliação na planilha de avaliação de risco, aí ela vai calcular aí
O conceito da avaliação de risco é o seguinte: você vai determinar a área. É possível você conviver numa área contaminada? E isso que a modelagem vai te informar, né? Então, ela vai avaliar todas as substâncias químicas de interesse, as características delas, né? Por exemplo, metal não é, alguns metais têm metal volátil, então, né? Uma certa volatilidade, mas geralmente são volatilidade está associada aí, né? A alguns produtos químicos, principalmente hidrocarbonetos, organoclorados. Então, isso que ela vai considerar. Receptor e os cenários de exposição. Você tem vários cenários de exposição que a modelagem avalia, né? Você tem gestão de água subterrânea, você tem contato com o solo, você tem ambiente fechado, tudo isso, a avaliação de risco, você consegue, né, na modelagem, estabelecer isso na modelagem. O importantíssimo na avaliação de risco que você precisa ter é um uso futuro, né? Então, você tem que saber qual que é o uso futuro da sua área. Ela vai continuar sendo uma indústria? Ok. Ela vai passar aí de uma área antiga, área industrial, para uma área residencial? Aí a restrição é um pouco maior. Então, você precisa ter aí o seu uso futuro para você definir aí os parâmetros, tá? Aí ela vai te dar os riscos, né? Você vai avaliar se aquela área tem risco ou não. É risco aí para a população que está em volta, o meio físico, né? Os bens a proteger, né? Então ela vai te dar ali se existe risco ou não e para qual cenário ela tem risco. Às vezes uma área, dando um exemplo, às vezes uma área não tem risco, se você não considerar um dos fatores, né? Para a área ter risco, você precisa ter o receptor, o contaminante, o receptor e a via de exposição. Às vezes, até uma forma de remediação você excluir essa via de exposição. Dando um exemplo disso. Se você não tem ingestão de água subterrânea na área, você, né, e deu risco só para a ingestão de água subterrânea, você não vai ter o risco, mas você tem aí uma medida aí, de controle institucional. Você fala, nessa área aqui não pode ter consumo de água subterrânea, por exemplo. Engenheiro, e depois de todo esse estudo, eu acho que chegou o momento de falar dos tratamentos, né? Do tratamento, da remediação dessa área contaminada. Você pode nos dizer, né, quais são os métodos hoje conhecidos e como ocorre o monitoramento, né, desses contaminantes durante, né, a execução da remediação? Então, hoje se tem uma gama bem grande aí, né, de técnicas aí de remediação, né? Mas as mais comuns ainda são, né, ainda tem muito pump and treat, né, que é o bombeamento e tratamento, que você vai tirar esse produto aí, por exemplo, você tem um produto em fase livre, você vai entrar com o bombeamento disso, trata e reinjeta água ou direciona ela para uma rede de esgoto, né? Então, você tem muitos casos hoje em dia ainda no Brasil, tem pump and treat, mas tem uma gama muito grande de tratamentos. Onde eu vou, né? Como você vai selecionar a sua melhor técnica para você implementar? De acordo com os resultados, você tem muita informação, desculpa, você tem muita informação no seu relatório, nos seus relatórios aí de investigação, né? A investigação detalhada, ela te dá muitas informações que são importantes, como o meio físico, né? Muito importante para você dimensionar um sistema de remediação, profundidade de nível da água, toda essa parte, as características do seu contaminante. Isso, para mim, é um ponto muito importante para você definir a sua técnica, né? E aí vai custo, né? Que é importante também, e o tempo que você precisa aí entregar essa área, né? Você às vezes aumenta o custo se você precisa de uma remediação com menor tempo, entendeu? Aí você usa uma técnica
perdão, uma técnica um pouco mais cara, mas você consegue aí remediar a área num curto período, num curto espaço, tá? Técnicas de remediação hoje em dia, você tem, principalmente para postos, né? Você tem, não são usadas ainda, mas em menor número, né? Você tem aí pump and treat bem usado, você tem extração multifásica, extração de vapores, quando você tem uma contaminação restrita aí ao sua zona não saturada, né? Só o seu solo, não chegou na água subterrânea, ou usar uma técnica aí de injeção de ar, que ele chama de arispargem, e aliar essas duas técnicas, né? Você ter uma resposta maior. Quando você tem uma contaminação só de água, né? Então você injeta ar e acaba usando uma técnica aí de extração de vapores aí para amplificar essa técnica. E nos casos aí mais complexos, ou que você precisa de uma área, de uma resposta, de um prazo menor para remediar, você tem aí os tratamentos termais, o tratamento térmico, né? Onde são aplicados eletrodos no solo, né? O solo chega a uma alta temperatura, né? Uma temperatura elevada, aí para volatilizar esses compostos aí que estão contaminando o solo e a água subterrânea. Denison, com a sua explicação, me faz lembrar de alguma os episódios que eu já presenciei, já vi, né? Que algumas empresas, né, para fazer essa remediação, esse tratamento dessa área contaminada, por vezes ela retira esse material contaminado e leva para outro local. E por vezes ela coloca equipamentos, né, para fazer o tratamento em local. Quando que a gente decide fazer o tratamento, né, in situ, ou fazer uma escavação e tirar esse contaminante dessa área? A definição aí, a opção aí por optar por um tratamento in situ ou in situ varia muito disso que eu falei, né? Você tem aí qual que é a sua área contaminada, né? Você tem uma área contaminada em área, né? Você tem uma pluma grande, você vai gastar muito para usar uma técnica de ex situ, de remoção, por exemplo. Porque lembrando que uma técnica ex situ, você vai, escava e você vai precisar destinar esse solo, né? Destinação de um solo contaminado, ele é um resíduo perigoso, né? Ainda mais com a atualização da nova norma aí de resíduo, classificação de resíduo nacional. Se você tiver a presença de algum composto, de algum elemento, algum composto acima do intervenção, ele já é automaticamente classificado como resíduo perigoso, né? Então, você tem o custo da escavação, você tem o custo da destinação desse solo. Geralmente, escava o solo e faz alguma intervenção na água já, você pode fazer isso, você pode fazer uma oxidação química na água, né? Porque não garante que você vai, se você já teve se você teve a contaminação da água subterrânea também, você só remover o solo contaminado, né? Você tem solo e água subterrânea contaminado. Não vai garantir que sua escavação vai ser 100% eficiente, né? Você ainda vai ter a subterrânea contaminada no local. Eu já vi, né? A gente já presenciei casos aí onde você entra com uma oxidação química na água ou no solo que ficou numa cava aberta, entendeu? Mas o que vai acontecer? Que vai definir essa seleção, né? Geralmente, a área, né? A área contaminada, o volume de extensão da área contaminada. Você tem uma área contaminada com uma extensão muito grande, se você entrar com uma escavação, vai tornar aí seu custo de remediação aí inapropriado, né? Você vai ter aí valores muito altos. Então, geralmente, você tem uma área pequena, né? Que dá para você fazer a remoção, a escavação, e o in situ, que são as técnicas que eu falei, você usa aí para áreas aí maiores, né? Para plumas aí com extensão maiores, né? De contaminação maior. Outro ponto, às vezes eu não consigo remover
o solo, porque tem alguma estrutura embaixo do solo. Aí você tem que entrar como uma in situ, né? Você não vai conseguir demolir tudo para. A gente fala isso, mas a gente já vive, né? No mercado já vivenciei isso. Né? Eu quero que remova tudo aqui, né? Inclusive a alvenaria e a edificação e escave tudo. Aí é aquilo, você tem que avaliar caso a caso. Né? Denison, ainda sendo muito atento à sua explicação, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui. A gente vai fazer uma remediação, né? Aplicar uma técnica de tratamento in situ, por exemplo, e como que a gente monitora para saber se essa área está tratada ou não? Né? Porque a gente conhece, por exemplo, a técnica é muito difundida, é muito conhecida, mas a gente precisa avaliar se está sendo eficaz esse tratamento. Como que ocorre esse monitoramento? Um bom ponto que você tocou, né? Você tem todas as técnicas, elas têm limitações, ou limitação financeira, ou limitação de profundidade, tal. Então, quando você vai selecionar uma técnica, o ideal é você fazer uma matriz, né? Uma matriz de eficiência de cada método para você avaliar, né? Às vezes você não tem uma técnica que o custo não é tão alto, mas você pode implementar com um resultado satisfatório. Mas tudo isso vale, né? Vale uma consideração que você tem que fazer uma investigação, sua etapa de investigação tem que ser muito bem feita. Se você economizar na investigação, como eu já vi, né, pluma não delimitada, ele já entra com processo de remediação, né? Então, se você tem tudo isso muito bem detalhado, aí você consegue entrar com a sua técnica de remediação. Pode ser que, teoricamente, ela seja atrativa, mas não tem a eficiência que se espera no campo. Eu já vi isso, o órgão ambiental me cobrando, poxa, você devia ter pensado isso lá atrás. Mas né, a gente tem que né, avaliar de acordo né, com o que tem, com as técnicas que a gente tem. Você pode mudar no meio do caminho? Pode. Aí vai depender do órgão. Cada órgão tem aí uma exigência, mas em média você faz aí uma campanha a cada 6 meses. Então você faz uma campanha de monitoramento no meio das suas remediações a cada 6 meses, a cada um ano. Aí você consegue avaliar se aquela técnica que você estabeleceu aí consegue aí tá tendo resultado ou não. Para ter mal, não, porque dependendo da sua contaminação, você consegue até remediar num prazo um pouco menor que esse. Né? Então, mas geralmente, de 6 em 6 meses, você avalia como estão as concentrações, se você está atingindo o que você dimensionou né, do seu projeto, se não está, você pode muito bem né, alterar a sua técnica de remediação no meio do caminho, nada impede. Engenheiro, e quando a gente falou de monitoramento, né, deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma pessoa leiga. Né? A gente às vezes vê umas tampinhas amarelas, assim, eu acho que aquilo lá é o posto de monitoramento. Isso está correlacionado ao monitoramento que se faz de uma área que está sendo remediada ou não? Sim, sim. Lembrando que algumas técnicas aí também in situ possuem poços, né? Poços aí de extração, poços de injeção. Os próprios eletrodos aí numa termal, né? É que geralmente termal você não tem aí acesso de pessoas, né? Você isola a área, tal, mas geralmente o que você vê aí em poços, né? A área mais adensada você não vê a tampa, né? O pessoal leva a tampa para trocar por outra coisa, né? Acaba vendendo essa tampa. Mas aquelas tampas amarelas são postos de monitoramento. Tá? Ou você pode avaliar aí esse monitoramento ao longo da sua remediação quanto ao término dela. Um ponto que eu não esqueci de falar é a avaliação de risco, ela vai determinar uma concentração máxima aceitável, que é a tal da CMA. Além de calcular se aquela área tem o risco ou não, ela vai te dar um valor.
Vou dar um exemplo hipotético. Olha, eu moro numa área aqui que deu aqui no meu CMA o padrão para benzeno em solo é 5 microgramas por. Não, para água subterrânea, desculpa, é 5 microgramas por litro. Mas, por exemplo, eu não tenho ingestão de água subterrânea. Então, na minha área, eu tenho uma concentração aí de 100. Eu posso, né, tá nessa área contaminada, ela é segura para mim, então ela vai te dar um CMA. Esse CMA pode, não necessariamente o valor o valor de referência, tá? Então ele calculou o CMA, geralmente é um valor um pouco maior do que o valor de referência, que você pode seguramente usar aquela área para aquele fim, tá? Então esse CMA, que é a concentração máxima aceitável para cada substância química de interesse, é o seu meta de remediação. Então você tem que remediar até atingir valor abaixo do CMA. Atingir o valor abaixo do CMA, você pode encerrar sua remediação e ela deixa de ser classificada como área contaminada em intervenção, passa a ser uma área para monitoramento para reabilitação. Agora, depois de toda essa explicação, eu fiquei pensando em algo aqui que é o seguinte, né? Você tem muitas avaliações a serem feitas antes do tratamento, mas eu queria saber o seguinte: qual é o maior desafio para fazer essas avaliações, né? Ou quais o tipo de terreno ou localizações apresentam maiores desafios para se elaborar um estudo como esse? Então, para mim, o maior desafio mesmo é você, numa investigação detalhada, você chegar a delimitar. Você precisa de um tempo para delimitar todas as concentrações, né? Às vezes você instala assim, o que você planeja, você pega os resultados, coleta as análises, leva para o laboratório, preciso fazer instalar aí ou coletar amostras adicionais, tá? Então, a complexidade para mim está aí. Tem alguns locais, por exemplo, a área de produção industrial, onde você tem ali restrição de acesso, por exemplo, sua contaminação passa por o limite da sua área. Você vai entrar em outra área para investigar, você precisa de autorização, às vezes você não consegue, entendeu? Instalar naquele local, você precisa instalar um pouco, né, um pouco jusante, então esse é um ponto que tem que levar em consideração, isso é uma limitação. Engenheiro, e você falou sobre algumas metodologias, algumas técnicas de tratamento, mas qual que é a tendência, né, de técnicas de tratamento? Elas estão se inovando, vem vindo muita coisa nova. Como que está o mercado para o futuro? Tem bastante coisa, tem bastante novidade. Não só na remediação, né? Você tem aí processos aí de investigação que pararam de ser utilizados, né? Você tem aí propostas aí de outras formas aí de investigação até para te apoiar, né? Por exemplo, na investigação confirmatória você tem a possibilidade de usar uma técnica real-time, que é você usar aí uma investigação de alta resolução, por exemplo, que vai te dar um apoio aí para você delimitar melhor as plumas, né? Mas voltando à remediação, você tem, né? Que no mercado assim eu lembro, né? Quando tem uma técnica nova, ela vira moda, todo mundo quer aplicar, né? Eu acho que a termal não foi tanto assim porque ela é muito cara. Mas, por exemplo, estação multifásica, todo mundo instalava estação multifásica, não levava em conta as limitações dela, né? Não analisava aí a sua viabilidade, né? Hoje em dia, o que tem? Você tem aí oxidantes novos, né? Que são desenvolvidos, você tem aí remediadores aí para metais, para estabilização de metais, então você tem uma gama grande, né?
estabilização para metais. Então, você tem algumas coisas assim. Só que é aquilo, você tem que testar aquilo, né? Tem nanotecnologia também, você tem ferro de valência zero, você tem lá carvão ativado em micropartículas. Esses eu não tive ainda a oportunidade de ver os resultados, mas são, né, promissores. Engenheiro, e agora? A gente está chegando ao final, mas eu queria falar para você, se você puder, deixar uma mensagem aí, porque às vezes eu escuto que muitos empresários negligenciam essas avaliações, né? Deixar uma mensagem do porquê é importante realizar esses estudos, né? O quão caro fica deixar de fazer esse estudo. E, né, e mais importante que isso, é a importância para a saúde humana. Você tem. Acontece muito, né? Acho que muito pelo custo, né? Se você for levar toda essa gama aí de investigação, remediação, aí você tem um custo elevado, né? Às vezes tem a negligência por isso. Só que é aquilo, você tá sujeito a multa, né? A empresa está sujeita a multa. Você tem a lei lá de crimes ambientais, né? Que você pode ser os sócios da empresa, como a gente viu nos casos aí desses grandes acidentes, né? Do quadro societário ser responsabilizado no CPF, né? Não no CNPJ. Então você tem tudo isso daí. É, e a saúde humana, né? Você garantir aí né, que se você negligenciar isso, você está colocando em risco aquela comunidade ali que mora no entorno aí do seu empreendimento, né, ou dessa área enquanto contaminada. Tá? Outro ponto, né? Você pode ter até uma licença caçada ou não renovada por isso. Engenheiro, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer demais a sua presença, que em pouco tempo, né? 45 minutos de conversa, você trouxe aqui para a gente uma explicação de forma clara o que é gerenciamento de áreas contaminadas. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu espero poder contar com você para novas conversas e até mais. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Espero ter sido proveitoso. Muito obrigado. Até mais.